Uma das coisas que eu estou sempre defendendo aqui no canal e que eu acho que é importante sempre defender, no caso quando a gente está falando de arte, ainda mais de cinema, é a liberdade artística, a liberdade criativa para os diretores, as diretoras, os cineastas, as cineastas, enfim, as pessoas que estão envolvidas com o filme, produzirem aquilo que elas acham melhor dentro da visão que elas têm daquele material. Quer dizer, façam o que quiserem com isso. Eu não me incomodo de você pegar um livro e adaptar de jeito X, de você pegar um anime e fazer uma coisa completamente diferente. Eu acho que o que importa é a visão que a pessoa está colocando naquele projeto isolado, naquele projeto em si, e a partir daí a gente vai dizer se gosta ou não gosta. Então, eu acho que sempre é muito importante dar essa liberdade para todo mundo. Dito isso, tem algumas exceções, entre aspas, tá? Entre muitas aspas mesmo, no sentido de que tem coisas que realmente não descem, tem coisas que não vai, sabe? E uma delas está aqui presente nesse querido Evan Hansen, que é uma adaptação cinematográfica de uma peça de mesmo nome, que foi lançada em 2015 e passou na Broadway em 2016 e, enfim, foi premiada com o Tony, que é o Oscar do teatro. E de lá pra cá vem gerando aí muito burburinho em torno da adaptação cinematográfica que seria protagonizada pelo mesmo ator da peça e etc. E foi lançado agora pela Universal, Dear Evan Hansen, com o Ben Platt no papel principal, produzido pelo pai dele, o Mark Platt, e dirigido pelo Stephen Chbosky, que é o cara responsável por outra adaptação, no caso uma adaptação literária, que é o Extraordinário, aquele que lançou em 2017 com o Jacob Tremblay. Só que aqui especificamente não é nenhum caso de liberdade exatamente, a gente está falando mais de um caso de adequação. Até porque o pessoal não foge aqui das músicas, do teatro, da peça, não foge da história, não foge da premissa, não foge, como eu falei, do elenco, mas o próprio fato desse filme existir da maneira como ele existe, lamento dizer, assim, é estranho no mínimo. Só para resumir basicamente do que se trata esse filme, o Evan Hansen do título, que é vivido pelo Ben Platt, um ator muito mais velho, inclusive, do que o personagem, e sim, isso é uma coisa muito importante que incomoda um bocado, porque ele supostamente deveria ter uns 17 anos aqui, e o ator tem 28, mas vá lá. Ele é um personagem que tem problemas seríssimos de sociabilização, tem depressão, tem ansiedade, não tem amigos na escola, tem um menino com quem ele fala, mas é um menino que fala com ele basicamente por uma questão de obrigação, por ter ali um grau de parentesco. Tem uma menina que ele gosta, mas ele nunca entrou em contato direito com ela. E num dia, em contato com outro menino lá que tem muitos problemas com drogas, com sociabilização, com sabe-se lá mais o que, eles acabam entrando num certo confronto, fica um clima de estranhamento, e no momento em que ele está escrevendo para si mesmo uma carta que o terapeuta dele pediu para ele fazer, né, escrever lá Dear Evan Hansen, querido Evan Hansen, para ele, confessando coisas, falando sobre desejos para o dia, né, coisas que ele quer fazer, acaba que ele imprime essa carta e esse menino chamado Connor, que é o menino com quem ele teve esse confronto, pega a carta e leva para casa. Alguns dias depois esse menino se mata. E a família do menino, quando encontra esse bilhete, né, quando encontra essa mensagem impressa dentro de casa, acha que foi uma mensagem escrita pelo filho deles para o personagem principal, e a partir daí uma mentira se forma, né, e é uma mentira que vai ficando cada vez maior, já que o personagem principal, o Evan Hansen, fica cada vez mais temeroso em revelar para aqueles pais que, na verdade, ele não tinha nenhuma relação com aquele menino, que ele não era amigo daquele menino e que o menino, de fato, era tão sozinho quanto ele era. Tem, claro, outras relações importantes na história que vão se fazer mais presentes no segundo ato, mas eu vou ficar por aqui, porque eu acho que só por essa sinopse extensa que eu dei aqui, fica evidente que isso não é exatamente um material para o pessoal ficar cantando o tempo inteiro. E o simples fato desse filme ser um musical e ser um daqueles musicais em que o pessoal de fato fica cantando muito, o tempo inteiro, a cada conversa, a cada cena, a cada interrupção de cena, a cada entretempo de cena, é um incômodo profundo, porque todas as cenas em que você começa a sentir um pouco de empatia pelos personagens, em que um drama um pouco mais profundo e mais carregado começa a se fazer mais presente, você é jogado num mar de música e, detalhe, música ruim. E aí eu sei que é um gosto pessoal de cada um, muita gente vai dizer, mas eu escuto direto as músicas em casa, tô viciado nas músicas. Na minha opinião, tem uma ou duas que se salvam, mas o problema principal não é exatamente eu gostar ou não das músicas, mas definitivamente elas atrapalham, elas interrompem o fluxo dramático das cenas, e algumas chegam a ser, inclusive, bastante ofensivas e bastante incômodas de um ponto de vista temático mesmo. Por exemplo, uma cena em que o Evan Hansen está escrevendo lá, está forjando uns e-mails junto com esse cara que é o único com quem ele fala na escola, que é o da família dele, escrevendo esses e-mails, e aí estão lá os dois conversando sobre aquilo, o que é que eles
colocam, o que eles não colocam. E eles colocam no meio disso um número musical interpretado pelo Colton Ryan, que é o ator que faz o Connor. Quer dizer, é um número musical, inclusive, super vibrante, super alegre e até cômico. Né? Quer dizer, eu não entendi qual foi a lógica de você tratar de um tema como esse. O personagem acabou de cometer suicídio, a gente acabou de ficar sabendo de informação tão pesada como essa, e imediatamente vem esse tom pop pra... Não vou dizer que o filme está brincando necessariamente com isso, não vou dizer pelo menos que é a intenção dele brincar com isso, mas na prática o que ele está fazendo é isso, é transformar esse tema tão pesado, tão impactante, essa informação tão brutal, numa brincadeira musical. Isso é um problema muito grave, é um problema que inclusive vai se estender em outros momentos muito importantes do filme, em que ele não só faz uma suavização do que está acontecendo através da música, como ele oferece aquele otimismo piegas, quer dizer, uma série de coisas, uma série de situações que são resolvidas através da música, situações, de novo, muito pesadas e muito complicadas para aqueles personagens. Eu acho até que o Steven Chbosky resolve bem cenas específicas de drama, cenas em que está em jogo mais uma questão de personagens conversando sobre esses temas. Ele está longe de ter criatividade visual, está longe de ter qualquer tipo de sensibilidade mais específica com esse tema, né, no trato desse tema, mas eu acho que ele resolve com mais prudência e com mais coerência. O elenco é competente para isso, o elenco de apoio, aliás, é bacana, tem aqui a Amy Adams, a Julianne Moore, quer dizer, bons atores fazendo alguns papéis pontuais, mas tudo isso é atrapalhado pelas músicas e pelo inchaço da história. É uma mentira que é prolongada ao longo de 2 horas e 20 de filme. É inadmissível que um filme como esse tenha 2 horas e 20. Esse filme tinha que ter no máximo 1 hora e 20, 1 hora e meia. Mas ele se prolonga e se prolonga e se prolonga justamente porque as músicas dilatam as cenas. As músicas e o excesso de subtrama, de personagem adicional para ter também um número musical próprio. Aliás, o Chbosky fez o roteiro do Bela e a Fera, de 2017, que é um filme que eu gosto. Eu acho que ele consegue ali especificamente colocar no roteiro, inserir, né, as músicas de maneira que fique mais orgânico, que fique, converse, né, mais ou menos com a proposta do filme, que é uma proposta bem Broadway mesmo. Aqui eu não conheço a peça, não assisti a peça, desconheço então se funciona ou não no palco, mas no cinema definitivamente não funciona. Aliás, só voltando para a coisa da criatividade musical, além das músicas serem fracas, além de serem deslocadas e tudo mais, tem algumas que são inacreditavelmente mal filmadas, como por exemplo aquela da Julianne Moore com o personagem principal lá na cena final, numa das cenas finais do filme, que é um diálogo de 6 minutos, 5, 6 minutos, sei lá, cantado, em que a câmera fica basicamente circulando em volta deles. Me lembrou inclusive uma cena daquele musical pavoroso, The Prom, a festa de formatura, lançado pelo Ryan Murphy pela Netflix no ano passado. Quer dizer, o que o Ryan Murphy tinha de tóxico no trabalho de câmera dele, esse daqui tem de dilatação desnecessária de cenas. E é uma pena porque tem várias coisas aqui, várias ideias que o conflito do filme inevitavelmente acaba acarretando, né? O conflito em si eu acho bem pobre, mas eu acho que tem alguns elementos ali, como por exemplo essa coisa da projeção, da imaginação, da fantasia em relação a um passado que não aconteceu, que é um tema interessante, que é um tema importante inclusive, né, dos personagens ficarem se iludindo, se isolando nessa fantasia, nesse mundo imaginário deles, mas acaba que o próprio uso da música transforma isso num mundo quase que seguro. Quer dizer, o filme não deixa claro, evidente, nítido, da maneira como era necessário, o quanto essa fantasia, o quanto essa imaginação, essa projeção falsa de uma situação imaginária faz mal para aqueles personagens. Tudo parece um draminha que é facilmente resolvido e simples, quando na verdade é uma coisa muito mais complicada. Então, claro, eu não quero entrar muito profundamente nesse tópico aí, porque eu acho que não tá fora da minha alçada discutir questões envolvendo depressão, ansiedade, suicídio. Acho que tudo isso é muito delicado e eu não vou fazer o mesmo erro, não vou cometer o mesmo erro do filme de simplificar tudo e dar soluções baratas ou dizer o que é que se deveria ter feito. Agora, definitivamente, entre as muitas coisas que deveriam ter sido feitas, colocar música e fazer espetacularização pop, por assim dizer, inclusive espetacularização fraca, de uma situação como essa, definitivamente não era uma delas.